Dar início ao nosso estudo, então? Vamos? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para estar falando conosco, né? Mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo grande poder derramado sobre as nossas vidas. Pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Queremos Te ver, contemplar a Tua face através da Tua palavra. Dai-nos esta graça, Senhor, neste dia, de que possamos, ó Deus, vê-lo mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar nosso estudo com o livro de Mateus, hoje no capítulo 2. Eu quero reler novamente do início, Mateus capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Irmãos, nós vemos aqui agora, Mateus está relatando para a gente o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos semana passada o estudo de Mateus, e eu quero saber se quem está aqui conosco se lembra qual é o propósito do livro de Mateus. Para que o livro de Mateus foi escrito? Quem estava com a gente aí na semana passada, qual é o propósito de Mateus escrever este livro? Vamos lá, quero ouvir. Diga. Que mais Revelar Jesus. Hã? Revelar Jesus. Revelar Jesus? A Sandra deu boa noite. Boa noite, Sandra. Graça e paz. A Sandra estava semana passada. E aí, qual é o propósito do livro de Mateus? Quem lembra? Mais? Uma semana já esqueceram? Que isso? Revelar que Jesus era o Messias, o Cristo. Revelar que ele era o Rei. Revelar que ele era o cumprimento das profecias, das promessas feitas há muito pelos profetas, feitas a Israel. Então, esse é o propósito o tempo todo. O que Mateus está fazendo aqui
nesta carta, neste evangelho, ele não foge deste propósito de revelar Jesus Cristo, revelar ele como rei, aquele Messias aguardado, o Amém, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, aquele que é o verdadeiro profeta, aquele que é sábio. Então, o tempo todo, Mateus está revelando quem é Jesus. E aqui nós lemos no capítulo 2, e eu quero perguntar para você, você está vendo quem é Jesus? Você está vendo isso que Mateus está nos revelando aqui? Através desse texto que eu li, desses versículos, você está vendo Jesus? Você consegue ver Jesus? A glória desse Senhor, a glória do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? E é isso que Mateus quer nos mostrar. Na verdade, é isso que nós precisamos entender, que mesmo em esse seu humilde nascimento aqui, é impossível nós não vermos a glória do nosso Senhor Jesus. Quantas manifestações sobrenaturais, uma estrela que guiava aqueles magos, aqueles astrólogos ali, havia uma estrela que para exatamente sobre o lugar onde está Jesus, sobre a casa de Jesus. Nós vemos anjos anunciando. Veja como Deus age sobrenaturalmente e soberanamente. Ele envia anjos para falar com Maria, para falar com José, anjos para falar com os pastores. Quer ver? Vamos ver isso lá em Lucas 2, verso 8 ao 20. Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao 20. Pessoal que está assistindo online, está tudo ok? Está dando para ouvir bem? Como que está? Porque hoje nós estamos fazendo uma experiência, colocando também no YouTube. Dá um ok aí para a gente, fala se está dando para ouvir direitinho, ok? Lucas 2, verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra e entre os homens, a quem ele quer bem. Que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava toda essa palavra, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciados. Gente, preste atenção. O que está acontecendo aqui? O Salvador, ele nasceu. Veja que os anjos vieram aos pastores e estão anunciando que agora ali havia uma boa nova, que eles deveriam se alegrar grandiosamente, porque o Salvador, ele nasceu. E eu fico pensando quantas pessoas, neste exato momento que Jesus nasceu, estavam ali cheios de aflições, cheias de problemas, em desespero. Quantas pessoas estavam presas no cárcere. Quantas pessoas sofrendo naquele exato momento uma angústia interna e sabendo que carecia, que precisava tanto deste Salvador. Um Salvador que foi anunciado ao povo de Israel, ao povo daquela cidade. Já ouviu várias e várias vezes sobre o Messias. E agora, quantas pessoas estão ali, sabe, sofrendo? Quantas
pessoas desejariam ver este momento. Quando nós vemos, por exemplo, aqui mesmo no livro de Mateus, nós vemos o profeta Isaías, ele já profetizando sobre o Cristo, quanto ele desejou ver este dia em que ele nascesse. Nós vemos o profeta Miqueias, nós vemos o profeta Oséias, todos eles desejaram este momento, desejaram ver, mas morreram sem ver este momento em que o Salvador viesse à terra. Eles aguardavam, mas morreram sem ver o cumprimento dessa promessa. Mas quantas pessoas haviam naquela cidade que também estavam aguardando, que também sabiam a necessidade de um Salvador, que reconheciam, estavam ali sofrendo, sabe, que conheciam o seu estado de depravação e almejavam por este Salvador. Mas essas pessoas não viram o que nós estamos vendo agora. Essas pessoas não viram, os pastores foram ali, Deus lhes deu este privilégio de ver o Senhor Jesus. Mas quantas pessoas estavam ali e não viram? Quantas pessoas estavam ocupadas com a sua própria vida? Quantas pessoas estavam ocupadas com os seus próprios negócios? Sabe, estavam seguindo as suas vidas, mesmo com esta dor, mesmo faltando algo dentro delas, mesmo sabendo que eles estavam ali incompletos, mesmo ainda almejando um reino. Este reino estava nascendo e eles não percebiam. Este reino estava nascendo, mas eles não conseguiram ver isso. Porque estavam tão ocupados, estavam ali tão cheios de coisas, tantas coisas a se fazer, seguindo a sua própria vida, e está acontecendo algo maravilhoso. E eles não estão ali. E eles não conseguem enxergar. E não é diferente hoje. Quantas vezes as pessoas estão em busca de uma solução, e essa solução já veio, mas elas não percebem. Aqui está nascendo aquele rei que foi profetizado lá no Salmo 72. Sabe, Mateus está nos relatando o nascimento do rei que foi profetizado. Abra lá no Salmo 72, do verso 10 ao 14. Diz assim: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama. Quantos necessitados estavam ali naquele momento? E está nascendo o rei, o seu Salvador, aquele que acode ao necessitado, mas eles não conseguem vê-lo. Porque ele acode o necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Está nascendo aquele que é a solução dos problemas, todos que eles estão. E eles sabiam desse nascimento. E muitos aguardavam esse nascimento, mas não conseguem vê-lo. Não estão ali para enxergar. Este rei que está nascendo aqui não é um bebê qualquer. Não é um menino qualquer que está nascendo. Ele é aquele que foi profetizado por Isaías. Onde Isaías 42, 6, 7, o profeta vai dizer assim: eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, do calabouço, os que jazem em trevas, aqueles que já habitam em trevas. Está nascendo aqui aquele que pode abrir os olhos, dar vista aos cegos. Está nascendo aqui aquele que vai tirar, aquele que se encontra aprisionado do seu cárcere, desse calabouço de escuridão. Aquela pessoa que não consegue enxergar, está nascendo aqui. Este Salvador que foi prometido há tanto tempo, que como uma mãe, ele iria nos pegar e nos consolar. É este o Salvador. Será que vocês conseguem enxergá-lo? Hoje nós temos que louvar a Deus e pedir ao Espírito Santo que Ele abra os nossos olhos, que a gente veja o que Mateus está tentando nos mostrar. Não é um simples bebê. Não é.
É o Rei dos Reis que está nascendo. É Deus que está encarnando. É Ele que está vindo até nós. Você não pode ir até Ele, mas Ele veio até você. Ele veio te salvar. Mateus está dizendo aqui, ó, nasceu. Não nasceu simplesmente um menino, nasceu um reino, nasceu uma nação. É muito mais do que olharmos para o nascimento normal de uma criança. Isso que Mateus ele está nos dizendo aqui, irmãos. Sabe? É aquele que nós tanto esperamos. O tempo todo a gente fala, eu quero descanso, eu já não aguento mais essa vida. Eu não dou conta, é tanta aflição, é tanto desespero. Mas já nasceu aquele que me dá descanso. Eu preciso vê-lo. Que nós não venhamos olhar para as Escrituras, simplesmente passar por ela e pegar como se fosse uma história de um rei babilônico, de um rei assírio, de um rei qualquer deste mundo. Não é. Essa é a história do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Do próprio Deus que se humilhou se tornando homem. Que veio aqui para nos resgatar dos nossos pecados. Que veio para nos dar vida e vida em abundância. Nos tirar do mundo das trevas e nos trazer para a luz. Tirar a venda dos nossos olhos e nos fazer enxergar a verdadeira beleza, o verdadeiro sentido da nossa vida, que é o nosso Senhor Jesus. Nós fomos criados para Ele e é nele que nós vamos ser satisfeitos. É nele que nós vamos encontrar as delícias que a nossa alma alcança. É nele, sim, que nós vamos ser livres do nosso cárcere, livres do nosso pecado. Irmãos, ainda hoje, muitas pessoas não veem esta verdade, não conseguem enxergar. Sabe, que você possa ir mais além. Feche os teus olhos neste momento, sabe, e veja o seu Salvador. Sabe, você não vai ver simplesmente com a imaginação, mas você vai ver através do que está escrito aqui, essa palavra que vai te fazer enxergar além do que está diante de você agora. Essa palavra vai te levar lá. Você vai ver aquele menino. Não é um menino qualquer. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Ele é aquele que veio para te resgatar. Para abrir os teus olhos, para que você entenda isso, para que você veja. É o seu rei que está nascendo. É Ele. É nele que você vai encontrar todo o consolo, todo o prazer, a liberdade, a paz que você precisa. Ele é o nosso Salvador. Amém? Ele veio nos buscar, ele se humilhou e veio trazer a paz que nós tanto precisamos. Olha para a beleza do nosso Salvador. Sabe, é só Jesus que pode abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar além do relato histórico que nós lemos aqui, há muito mais. Sabe como que nós sabemos isso? Porque Mateus ele está usando o Velho Testamento, ele está usando as profecias para mostrar tudo isso para nós, que é muito mais profundo. Para mostrar que ele é o rei, sim, mas não é um rei humano. Ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus que veio para nos resgatar. Ele é aquele aguardado há tanto. O povo de Israel aguardava este Salvador, este libertador. Ele é o verdadeiro cumprimento da promessa, é aquele no qual todas as nações da terra serão abençoadas. Prometido desde lá de Abraão, ao seu descendente, a Jesus Cristo. É nele que todas as nações da terra elas são abençoadas. É esse que está nascendo. Tudo isso está aqui dentro do texto que Mateus está nos dando. Confira as referências. Nós não precisamos ir uma por uma agora, mas depois faça isso. Confira. Estão todas lá. Tudo isso que eu estou falando sobre Jesus se encontra nas referências do Velho Testamento, daquilo que Mateus está citando. E todo bom judeu, ele conhece a Escritura, ele sabia o que ele está falando. E se nós queremos conhecer esse Deus, nós temos que ir atrás das profecias, procurar saber. É isso que ele está dizendo, ó. Nasceu o verdadeiro amor. Nasceu a verdadeira justiça.
Nasceu aquele que é Senhor, soberano, Deus desta terra, aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, imutável, aquele que é a própria bondade, a sabedoria. Nasceu aquele que é Deus, mas que aqui ele encarnou. Ele se tornou homem. Ele veio para abrir os nossos olhos, para que a gente entenda quem ele é. Ele veio para nos dar vida, e a vida ela vem através desse entendimento. Quando você começa a olhar, quando nós vemos cegos recebendo as vistas nos relatos da Bíblia, é muito mais do que uma vista física. Eles estão enxergando esse Deus que é santo. Ele é santo. Ele é santo, ou seja, ele é separado de todo o resto, ele é único, ele está muito acima de todo o resto, de toda a sua criação. Mesmo assim, ele vem partilhar conosco da nossa vida e se une aqui a nós, nos fazendo uma só carne com ele, nos tornando uma só pessoa com ele. Olha que Deus maravilhoso, e é isso que nós precisamos buscar nas Escrituras. Quem é esse Jesus? Eu preciso ver ele, eu não posso me cansar, sabe, enquanto eu não posso passar por um texto e passar para outros e falar assim, eu não te vi, Jesus, ainda. Nós precisamos vê-lo. É isso que vai, sim, alegrar a nossa alma. É isso que vai, sim, trazer a verdadeira felicidade, que vai mudar a nossa vida. É o conhecimento de quem Deus é. Olha a glória de Cristo, irmão. Veja a glória dele. Um menino humilde, nasceu ali, uma humilde manjedoura, mas os anjos estão clamando. Os anjos o estão adorando dia e noite. Não tem como, mesmo em sua humildade, em seu sofrimento, não dá para esconder a sua glória, a glória desse Deus. Ele é adorado pelos anjos o tempo todo. Eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Que a sua oração seja essa. Fala, Senhor, eu quero ver a tua santidade. Eu quero te ver assim como aqueles anjos ali. Eu quero te ver. E ele te dará olhos para ver. Olhos para ver. Não é algo que vai sair da sua cabeça. É algo que vai ficar claro na sua mente porque você o encontrou nas Escrituras. Quando você conhece quem é esse Deus aqui nas Escrituras, isso fica claro para você. Tudo, você vai estar vendo ele. Aonde você for, por onde você passar pelas Escrituras, você sabe quem você está vendo. Ele está se revelando a você. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa. Busque conhecer Jesus. Amém? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta pelo chat? Vou abrir um tempinho aí para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Vou aguardar um pouquinho. Quantos minutos nós já temos? 6:30. 7:30. É isso. Amém. Esperei que só vai chegar agora. Estamos aguardando um pouquinho para ver se as pessoas do chat fazem alguma pergunta, ok? Lá no finalzinho, no verso 15, nós vimos aqui, né, que antes do verso 15, que Jesus ele nasce, os astrólogos, ali provavelmente astrólogos, os magos, eles passam pelo rei Herodes, falando que nasceu o rei, havia uma profecia, e eles viram a estrela, e eles vão de encontro. Sabemos que Herodes, então, ele indaga todos os sacerdotes ali, os principais, para saber a respeito de onde nasceria o Cristo. E eles sabiam, porque eles aguardavam, eles diziam lá de Belém, havia uma profecia. E então, esses magos, eles vão, os astrólogos, eles vão em encontro a Jesus, eles vão atrás de Jesus. Né? Após indagar muito na cidade, eles vão atrás de Jesus ali. E eles vão chegar lá diante de Jesus, lá no verso 11, Mateus 2:11, diz assim, entrando na casa,
viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Ofertas essas que só eram feitas aos reis. Eles reconheceram, entregaram aquilo que eles tinham segundo as suas posses. Eles entregaram ao rei as suas ofertas, reconhecendo que sim, Jesus era o rei aguardado, o rei de Israel. E nós sabemos que o texto vai continuar dizendo que eles foram alertados em sonho, prevenidos, para não voltar pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar Jesus. Né? Aquele era um plano, ele queria saber onde ele estava para matá-lo. Então eles vão partir, eles vão voltar por um outro caminho. E da mesma forma também um anjo vai aparecer a José e vai falar com ele para que ele vá para o Egito, para que ele fosse fugir de Herodes e fosse para o Egito. E assim acontece mais uma vez, para que se cumpra as escrituras que está lá no verso 15. E diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, no Egito, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Esta é uma profecia que está lá em Oséias 11, verso 1. Esta profecia, Deus está falando do povo de Israel, vai falar da dureza do seu coração, da falha deste povo de Israel e promete a eles uma salvação. Veja que Mateus está dizendo assim: se cumpriu o que está escrito lá em Oséias, quando Deus falou de Israel, que Israel é o seu filho. Quem é esse que está sendo pronunciado e profetizado lá atrás? Quem é esse Israel? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro Israel. Todas as promessas têm sim o amém no nosso Senhor Jesus. Ele é este povo, ele é esta nação, é este prometido, que por meio dele todos seriam abençoados, todas as nações seriam abençoadas. Gálatas 3 vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso. É que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, não a muitos descendentes, mas ao seu descendente, que é o Cristo. Ele é o verdadeiro Israel, do qual todas as nações da terra serão abençoadas. Nós, agora que cremos em Jesus, fazemos parte desse Israel espiritual. Continuando, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, notem que os magos, eles disseram para ele mais ou menos o tempo. Ele percebe que os magos não voltam. E só lembrando um pouquinho, lá no verso 11, nós dizemos que esses magos chegaram na casa. Jesus não estava mais na manjedoura. Não são os mesmos pastores. Os pastores foram até Jesus no exato momento do seu nascimento. Chegaram, ele estava ainda na manjedoura. Agora, os magos aqui não, eles já estavam na casa. Já havia passado um tempo, não sabemos exatamente qual tempo, mas já havia passado um tempo. E esses magos não voltam, mas Herodes, ele faz as contas pelo tempo que eles passaram e disseram que a estrela nasceu, né, anunciando o nascimento de Jesus, e ele deduz mais ou menos aqui dentro de 2 anos. Então ele vai promover uma matança em Belém. Ele vai matar todas as crianças 2 anos abaixo. Não eram tantas crianças, porque Belém era uma cidadezinha pequena. Né? Historiadores vão dizer que foram em torno de 15 a 20 crianças, mas foi um massacre. E fazer tal coisa era algo hediondo para os judeus. Isso era uma prática pagã. Nunca um judeu concordaria com o que Herodes estava fazendo. Ele age como um pagão e manda matar várias crianças ali naquele momento. Várias crianças por causa do ódio que eles estavam. E quem que ele queria matar? O ungido do Senhor.
Na verdade, o que nós vemos aqui, esse Herodes, irmãos, é o mesmo que mandou reconstruir o templo. E eu acho que isso chama a nossa atenção e deve chamar a nossa atenção. Muitas vezes as pessoas fazem coisas até boas, né? Entre aspas, fazem coisas boas com o intuito, na verdade, de buscar a glória. O que ele fazia, ele gostava muito de fazer arquiteturas, coisas muito grandiosas, e ele manda reconstruir o templo. Quando a gente olha para ele e fala, nossa Deus, que bênção, né? Ele reconstruiu o templo, ele tem prazer na casa do Senhor, ele realmente quer levantar a casa de Deus, ele ama a Deus, mas isso não era uma verdade. O que ele está fazendo aqui vai provar o que verdadeiramente está dentro do coração dele. Na verdade, não era amor por Deus, mas ódio. Veja que o acontecimento de nascer o Senhor Jesus vai despertar o que realmente estava no seu coração. Ele construiu o templo. Nossa, que coisa boa, que bênção. Ele parece alguém espiritual, mas não tem nada de espiritual nele. Esse homem era um homem perverso, um homem muito mau. E ele mata. Quantas mães choraram neste momento? Quantas famílias foram destruídas pela morte dos seus filhos, dos seus bebês? E ele faz isso friamente. Ele faz isso sem sentir nada por isso. Pelo contrário, friamente, ele vai mandar matar todas essas crianças. Mas sabe por que ele vai matar as crianças? Porque ele queria matar, na verdade, era o ungido do Senhor, o verdadeiro rei. Eu acho que a gente precisa compreender uma coisa. Muitas vezes, nós falamos de Jesus, por exemplo, o povo de Israel estava aguardando a vinda do Messias. Eles clamavam, vem logo o Messias, aguardando a primeira vinda. Hoje, muitas pessoas também estão aguardando a segunda vinda do Messias. Quantas pessoas hoje, eles falam assim, Jesus está voltando, vamos lá, se prepara, vem logo o Senhor, e ficam daquela forma. Mas e se Jesus voltasse hoje? E se ele viesse hoje, neste exato momento, como você reagiria? E se ele viesse hoje para tomar totalmente as rédeas da sua vida? Para que você tivesse que entregar toda a sua vida a ele? Peraí, ele é o rei. Eu sou o seu súdito. Eu não vou fazer mais a minha vontade, e sim a dele. Qual seria a sua reação diante disso? Qual seria? Você pensar que Jesus chegou e você nem realizou os seus planos ainda? Você tinha tantos planos, tantas coisas a se realizar e nem realizou, mas ele já veio. Então ele já veio. Eu vou ter que parar tudo que eu pensava, tudo não vai ser mais do meu jeito. E aí? E vê o que está acontecendo aqui com Herodes. Ele está com medo de perder o trono. Eu perder meu trono? Eu deixar de governar? É isso que acontece com todos nós. É isso que a Bíblia fala o tempo todo no Evangelho. Vai mostrar, nós não queremos dar esse trono da nossa vida para Deus. Ele já veio, Jesus já veio. Esse reino, ele já existe. Talvez você ainda não consegue ver, mas ele já existe dentro de cada um que é teu servo, que crê no nosso Senhor Jesus. Esse reino já veio, já foi instalado aqui. Mas muitos também não querem. Muitos também não aceitam. Não, ele já veio, ele está aqui. Eles pensam assim, vou olhar só historicamente. Jesus nasceu, Jesus viveu aqui 33 anos mais ou menos, Jesus morreu pelos meus pecados, mas depois Jesus ascendeu aos céus e foi embora. E vai voltar algum dia. Gente, preste atenção. Ele ascendeu aos céus no seu corpo ali glorificado, mas ele continua aqui. Este reino já foi estabelecido, é chegado. Arrependei-vos dos vossos pecados, pois é chegado o reino de Deus. Esse reino, ele está aqui neste momento. Nós já podemos andar pelos pastos verdejantes da presença do nosso Senhor. Ele já está aqui, mas mesmo assim, muitos não aceitam. Muitos não querem, porque, peraí, é um rei, e se ele é um rei, eu vou me tornar um súdito. Se ele é um rei, eu vou fazer as vontades dele, não mais a minha. E muitos não querem isso. Muitos, pelo contrário, odeiam isso. Odeiam. Sabe, é a circunstância que vai revelar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Não adianta fazer um monte de coisa boa
entre aspas, porque bom só há um. Não adianta. Sabe qual é a questão do evangelho? É que se você ama este rei, se você ama que ele seja rei, a Bíblia vai falar de fé. E a Bíblia vai falar que nós temos que crer no nosso Senhor Jesus. E muitas pessoas acham que crer é simplesmente fazer uma confissão, falar diante de todos, eu creio em Jesus, eu sei que ele morreu pelos meus pecados, e acreditam que isso é fé, e é a fé que salva. Mas não é. Há uma diferença. Até o diabo crê em Deus. Até o diabo crê que ele é Deus, que Jesus Cristo é Deus. Crê e obedece, porque quando ele diz, saia deste homem, ele tem que sair. Quando ele dá uma ordem, ele tem que obedecer. Até o diabo crê em Jesus Cristo. Mas há uma diferença. Quando você pega todos os textos ali, que há alguém endemoniado, ele vai estar falando, tu és o Cristo, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Você vai ver os demônios ali crendo e sabendo que Jesus é Deus e obedecendo a ele. Mas depois você vê eles irados com Jesus. O ódio dele ser o Cristo. O ódio dele ser Deus. Esta é a diferença, meus irmãos. Esta é a diferença. Não basta você crer. Você ama que Jesus Cristo seja este rei que está sendo revelado aqui? Você ama que ele esteja no trono da sua vida? Você ama saber que ele domina todas as coisas, tudo está dentro do controle dele e não nosso? Que toda a história está no controle dele, porque ele é o Deus e não nós. Você ama saber dessas verdades, que ele é soberano e faz todas as coisas segundo lhe apraz. Esta é a questão. Herodes, aqui no texto, ele não amou, apesar de esperar. Apesar de todo Israel esperar o Salvador. Quando ele vem realmente, quando ele assume este papel do Salvador, quando ele encarna, eles o rejeitam. Eles o rejeitam. E eu acho que é isso que tem que ficar hoje no nosso coração. Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? Eu vou amar este rei, ele como rei, ou eu vou odiá-lo, como fez Herodes? Ou eu vou odiá-lo? Qual é a minha posição? Se ele chegar aqui hoje e agir como um rei diante de mim aqui agora, como um rei, se ele chegar aqui agora, chegar aí diante de você e falar assim, o seu rei chegou, qual será a sua atitude? Qual será a sua atitude? Você vai se dobrar e adorar este rei? Ou você vai dizer, não, Senhor, peraí, eu ainda tenho que fazer as coisas do meu jeito. Eu não posso fazer da sua ainda. Não, o senhor veio antes da hora. Qual vai ser a sua resposta para ele? Herodes, ele revela o seu ódio. Ele revela matando aquele tanto de criança, mas porque ele queria matar o Filho de Deus, o próprio Deus. Esse é o ódio de todo ser humano. Se pudesse, mataria a Deus. Eu vi esses dias um filme, acho que o artista lá, ele está citando, se eu não me engano é Nietzsche, né? Nietzsche, que ele fala que para você poder ser independente, você tem que matar o Criador. E é isso que o ser humano faz. Eles querem tirar Deus da sua vida. Querem excluir Deus de todas as maneiras. Tirar Deus de todos os lugares. Fazer com que ele caia no esquecimento. Querem matar Deus. Se pudessem, matariam Deus para serem independentes. Para serem os próprios reis das suas próprias vidas. É essa a verdade. Porque não compreendem que ele é o Salvador. Ele é o Consolador. Ele é aquele que vai me trazer paz. Ele é aquele que vai me trazer o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. Rejeitam isso. Rejeitam. Sabe? É como um homem que estava passando pela rua e se encontrou com um mendigo. E esse mendigo, ele lhe pediu ajuda. E aquele homem trata muito mal esse mendigo. E o mendigo, então, vai repreendê-lo, dizendo, você não precisa agir dessa maneira comigo. Isso aí está mostrando o que está no seu coração. E aquele mendigo começa a falar coisas que revelam aquilo que está no coração daquele homem.
E aquele homem, ele parte e entra numa loja. E não se sabe por que aquela loja começa a pegar fogo, e ele está bem lá no final. E então começa a cair, porque era tudo ali de madeira, e começa a cair aquele teto, e aquele homem está preso lá no fundo daquela loja. E ele está desesperado, e o fogo cada vez aproximando mais, e de repente abre um buraco no fundo da parede onde ele estava. Abre-se um pequeno buraco ali, e ele vê uma luz. Mas quando ele vai em direção a esse buraco, quem está lá clamando, vem, vem, eu te pego, me dá as mãos que eu te puxo, era aquele mendigo. Mas ele, quando ele olha para aquele mendigo, ele solta aquelas mãos e fala, não, eu não vou, eu não quero, eu te odeio. E então, nesse momento em que ele rejeita a ajuda daquele mendigo, o teto vem abaixo e explode naquele lugar. E ele vai morrer no desespero ali. Cada vez o fogo mais forte. É bem assim que a maioria das pessoas fazem. Rejeitam o seu Salvador. Rejeitam o único que pode mudar as suas vidas. O único que lhes pode dar descanso. O único que lhe pode dar a vida eterna. Um descanso eterno. É isso, é esta a reação da maioria das pessoas. Mas que nós possamos fazer diferente. Amém, irmãos? Amém. Que possamos fazer diferente, falar, não, Senhor, eis-me aqui. Eu sim, eu quero seguir-te por onde quer que tu fores. Tu és o meu rei. A minha vida não pertence a mim, mas pertence a ti. Que a gente entregue a nossa vida ao nosso Senhor. Amém? Amém. Deu tempo já? Nós vamos encerrar. Se tiver mais alguém para falar, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou abrir uns minutinhos aí, para que você possa falar algo antes da gente fazer a última oração, ok? Aleluia. Não? Então vamos orar. Tá? Vamos orar. Depois, se você quiser lá no grupo, pode se manifestar, pode falar. A gente continua, né, no assunto. Todos tenham liberdade. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque hoje nós podemos ver o nosso Rei. Ele se revelou a nós. Oh, Senhor Jesus, louvamos a Ti. Louvamos a Ti por esse privilégio, por tamanha misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Nós somos esses, ó Pai, que reconhecemos que nós precisamos de Ti, que reconhecemos, Senhor, o desespero da nossa alma, que reconhecemos, ó Deus, que a nossa satisfação só está em Ti, Pai. Reconhecemos a necessidade deste Salvador, que vai nos trazer paz, paz com Deus, vida novamente. Reconhecemos que precisamos sair da escuridão, das trevas, para a Tua maravilhosa luz. Nós queremos a Ti, Senhor. Nós queremos a Ti, querido Deus. Tu és, sim, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Criador, o nosso Rei. Tu és, ó Deus, e nós louvamos a Ti. Louvamos a Ti pelo Teu plano maravilhoso. Porque Tu vieste, Tu encarnaste e vieste, Senhor, salvar um povo. E vieste formar uma nação, Senhor, para Ti. Nós Te louvamos. Que o Senhor continue a se revelar dia após dia. E que por toda a nossa vida nós possamos Te glorificar por toda a eternidade, Senhor. Obrigada, Jesus, porque hoje nós Te podemos ver através das Escrituras. Tu, Espírito Santo, usaste o Teu servo Mateus para que ele pudesse escrever estas palavras, para que hoje também nós pudéssemos Te ver, assim como aqueles que ali viviam naquela época. Obrigada por tamanha misericórdia e graça derramada sobre as nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor. Amém, Jesus. Amém? Muito obrigada a todos que participaram, né? Fiquem com Deus. E sábado que vem nós estamos de volta. Novamente, às 7 horas da noite, às 19 horas, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Amém? Então, em paz. Fiquem com Deus.
Errou? Cadê? Aqui, tanto atrasado.